Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero conversar com vocês quais traduções vale a pena ter na sua mesa para estudar. Ok? Quais são as traduções que vale a pena ter? Então, o que acontece? Simplesmente me veio isso quando eu gravei o vídeo anterior, falando sobre os conhecimentos que nós temos que ter para trabalhar com o texto bíblico. Mas, e aí me veio o insight para gravar esse vídeo, porque muita gente fica na internet falando, olha, porque essa tradução, porque aquela... Aí a pessoa vai lá e compra 40 traduções em língua portuguesa da Bíblia, e de fato, quais mesmo vão auxiliá-la no seu estudo? Então eu quero conversar com vocês e bater um papo, acho que sobre esse tema. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações, compartilhe esse vídeo. Me segue no Instagram, Adolfo Clay. Na descrição aqui você vai encontrar meu curso de grego e também um bacharel em teologia. Vamos a mais esse vídeo. Bem, vamos lá. Eu vou seguir por uma linha muito simples. Você tem que ter sua Bíblia oficial, não me importa qual. Aqui, eu não quero fazer um julgamento. Qual é a Bíblia que você tem que você gosta muito? Ah, eu tenho a NVI, eu gosto da NVI. Usa a NVI. Ah, eu tenho a Almeida atualizada, segunda edição. Eu tenho a NAA, eu tenho a, sei lá, a tradução Novo Mundo. Eu tenho a Bíblia Ave Maria. Ah, eu tenho a TEB. Ah, eu tenho a Almeida Corrigida Fiel. Não tem problema. É essa Bíblia que você gosta, é essa Bíblia que você vai usar. Ela é a sua referência para dialogar com as outras pessoas. É a sua referência para você dar uma resposta. É a sua Bíblia que você carrega debaixo do braço. É a Bíblia que cheira sovaco. É a Bíblia que tem suor das suas mãos e do seu subacão. Essa aí, mano. Essa aí, essa Bíblia é a tua Bíblia oficial. Ok? Então, fora essa Bíblia, você tem que achar uma outra Bíblia que satisfaça os seus desejos. Ó, a sua Bíblia original em português, a sua Bíblia oficial, né? Tradução língua portuguesa. Entendeu? É essa que você tem que ter. Então, sua Bíblia oficial, seja qual for. Se é NTLH, não quero nem saber. É essa sua Bíblia oficial. Eu tenho a Almeida Corrigida Fiel, mas você tem a sua e não te condeno por isso. O ponto é a sua Bíblia padrão. Agora, a sua segunda Bíblia, você vai ter uma segunda tradução em língua portuguesa. Só que ela tem que ter ela vai ter que ter um detalhe assim. Ela tem que ser uma tradução confiável, claro, mas que seja divergente, que ela divirja no método ou no modo de traduzir com relação à sua Bíblia oficial. Vou dar um exemplo. Eu gosto da Almeida Corrigida Fiel. Ok? Ela é uma Bíblia que utiliza o texto Receptus, ela é uma Bíblia que o original é hebraico, o Novo Testamento é grego. Beleza, ela é uma tradução que normalmente ela é mais literal do que as outras, normalmente. Ponto. É a minha tradução padrão. Qual que é a minha segunda Bíblia de confiança? A Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é o Antigo Testamento do hebraico, Novo Testamento ela já parte do grego, mas ela já parte não do texto Receptus, ela já parte do texto eclético. Ela diverge no modo de traduzir, é uma Bíblia com tradução precisa também, mas ela se utiliza de palavras e de maneiras de organizar o texto diferente da Almeida Corrigida Fiel. Então são duas Bíblias diferentes, em que, numa leitura em língua portuguesa ainda, elas complementam o meu estudo. Ponto. É isso. Eu não vou pegar uma Almeida Corrigida Fiel e uma Revista Corrigida. É a mesma coisa, praticamente. É a mesma coisa. Sabe? Uma não vai somar com a outra. As duas são praticamente a mesma coisa. Então, eu vou estar perdendo meu tempo. Aí, por exemplo, você gosta de uma NVI, ou uma NVT, né? A NVT está mais na moda, né? Mas a NVI, que já é mais antigona, já está mais aí com a gente há mais tempo. Você tem uma NVI, pô, legal, a NVI, tradução mais interpretativa e papapá. Por que você escolheria uma outra tradução interpretativa, mais interpretativa do mesmo nível da NVI? Por que você não pega, sei lá, uma Bíblia que seja até mais durona, até mais turrona do que a NVI? Uma Revista Corrigida? Uma Almeida Corrigida Fiel, por exemplo? Entendeu? Assim, pra quê?
para gerar um contraponto no processo de tradução, entendeu? Que traduzem o mesmo texto, só que com palavras, com métodos de tradução diferentes. Perfeito? Então você já tem aí pelo menos 2 traduções em língua portuguesa. Eu acho que mais do que isso é perder tempo. Você ter 2 traduções desse modo assim é perder tempo. Sabe? Tipo, mais do que 2 na sua mesa, mais do que 2 como de confiança, tipo, um conferimento rápido ali, é perder tempo. Ponto. Então, é isso. Agora, para auxiliar no estudo real, quais traduções você tem que ter? Então, já indiquei 2 traduções. Então, se você usa uma tradução mais dinâmica, tenha uma tradução que tenda a ser mais literal. Se você tem uma tradução mais literal, tenda a ter uma segunda tradução que seja mais dinâmica. Por quê? Para isso complementar os seus estudos. Entendeu a lógica? Não adianta você ter 2 traduções dinâmicas ou 2 traduções turonas, mais literais. Não faz. É chover no molhado, sabe assim? Mas não é. Para haver descoberta tem que ter dificuldade. Tem que ter uma batendo de frente com a outra. Porque às vezes você vai olhar um texto e vai ver no outro tá traduzido diferente. Você vai se esforçar para tentar entender isso. É isso que eu estou dizendo. Agora, traduções que valem a pena você ter. Eu vou indicar basicamente essas daqui. Ó. Uma Bíblia hebraico e grego. No caso aqui, a minha já tem as 2. É o texto Receptus e o texto hebraico junto. Então, eu já tenho nos 2 aqui o texto Receptus, o texto grego e o texto hebraico junto. Você pode ter uma quinta edição revisada, um Nestlé Aland de 28 e a Bíblia Hebraica Stuttgartense. É uma Bíblia na língua original que você precisa ter. É isso aqui. Ok? Isso aqui para iniciar. Tendo isso em mente, o Antigo Testamento foi escrito em quê? Em hebraico. Mas existe uma tradução do Antigo Testamento chamada Septuaginta. E eu aconselho você ter a Septuaginta, sim. É uma tradução que vai te ajudar muito a entender algumas traduções. Então, Septuaginta para o Antigo Testamento. E se você conseguir um Novo Testamento em hebraico, que é uma tradução do Novo Testamento do texto grego para o hebraico, vai te ajudar muito também. A tradução do Caio Delit, nossa, é excelente nesse quesito. Por quê? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. A Septuaginta ela faz essa ponte entre o hebraico e o grego. Entendeu? Ela faz essa ponte. Então, vão ter traduções, vão ter pontos de tradução, cara, que você vai ter insights absurdos com a Septuaginta. Mas eu não estou dizendo que você vai basear sua tradução na Septuaginta, mas você vai ler um texto no hebraico, uma expressão no hebraico, e aí você procura ele no grego. E aí você entende por que essa expressão foi utilizada dessa maneira no Novo Testamento. Entendeu? No Novo Testamento. Às vezes você lê um texto do Novo Testamento que ele é uma citação do Antigo Testamento. Aí você vai lá no Antigo Testamento, não bate o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Por quê? Aí você vai na Septuaginta e você entende por quê. Porque muitas citações do Novo Testamento estão relacionadas com a Septuaginta e não com o texto hebraico propriamente dito. Né? Ponto. Ok? Uma outra tradução que vai te ajudar muito, muito, assim, principalmente nós, falantes de língua portuguesa, Vulgata Latina. Irmão, tu orar um Pai Nosso em latim, tu espanta qualquer demônio que aparecer na tua frente. Mas espanta mesmo, mano. Não tem demônio que fique de pé. Brincadeira, brincadeira. Fora essa zoeira que a gente sempre faz. Mas a Vulgata Latina, o latim deu origem à língua portuguesa. Tão logo, ela servirá de ponte para você entender por que algumas traduções do Antigo Testamento e do Novo são traduzidas como são traduzidas. Simples assim. Vou dar um exemplo. Você vai ter a expressão raquia traduzida como firmamento. Por que ficou firmamento? Você é utilizado a palavra firmamento no Novo Testamento. Não.
na Vulgata Latina. Então, por isso que essencialmente a palavra, todas as traduções trazem firmamento para os primeiros versos lá da Bíblia. Entende? Da Bíblia. Entende? Então, a Vulgata Latina ela vai servir de ponte entre os idiomas mais antigos, hebraico e grego, e a língua portuguesa. Eles seguem na mesma linha da Septuaginta. Só que a Septuaginta ela é mais com relação a hebraico e grego e relação intertestamentária entre os dois testamentos no processo de tradução. A Vulgata ela vai te ajudar no processo de entender como que algumas traduções elas chegaram ou por que alguns tradutores utilizam determinadas palavras para traduzir determinados textos em alguns pontos. Por quê? Porque a Vulgata também influenciou a língua portuguesa. A Vulgata também influenciou o processo de tradução. Né? Se a gente olha alguns anos atrás, grandes Bíblias mesmo utilizam a Vulgata, como a Bíblia Ave Maria, a Bíblia Padre Mato Soares, a Bíblia de Figueiredo. É claro que hoje, no século XXI, você fala assim, mas no século XXI nós já temos Bíblias traduzidas diretamente do grego e do hebraico. Ok, concordo e é verdade. Só que existem vícios de linguagem que ocorrem desde Cabral, mano. Tá ligado? Desde Cabral, né? Assim, desde Cabral. E por quê? Porque a Vulgata ela sempre teve imperioso. E traduções de 100 anos atrás, como Mato Soares e Figueiredo, elas influenciaram a linguagem e o processo de tradução bíblica. Entende? E ainda assim, mesmo 100 anos depois, você vai ter a influência, claro. Pá. Então, essencialmente, quando a gente fala de Bíblias e língua portuguesa, eu acho que isso aqui é o que realmente vai valer a pena você gastar dinheiro e investir. Aqui pode ser, no caso aqui, pode ser colocado uma Stuttgartense no lugar em uma quinta edição revisada do Mestre Alan. Vai depender do seu estudo, do seu método. Para o Antigo Testamento eu aconselho mesmo a Stuttgartense, tá? E para o Novo Testamento pode ser o texto Receptus, pode ser o texto Receptus, pode ser o Mestre Alan mesmo. Vai variar da sua necessidade, do que você achar mais barato. Ok? Agora, Bíblias em outros idiomas. Eu vou deixar para um próximo vídeo. Então peço que se inscreva para não perder esse próximo vídeo. Comente, deixe seu comentário da sua dúvida. Cara, me segue lá no Instagram. Tamo junto no campo de batalha e Deus abençoe vocês.